Beatriz tinha exatamente 11 minutos antes de seu voo de promoção sair do chão. O momento que ela trabalhou 5 anos para alcançar. Mas quando um estranho colapsou a seus pés no terminal de Michigan, ofegando por ar, ela fez uma escolha que lhe custaria tudo o que ela havia ganhado. O que ela não sabia era que a pasta do homem morrendo continha documentos que mudariam sua vida para sempre. Enquanto seu pulso enfraquecia sob seus dedos e a chamada final de embarque ecoava acima. Beatriz não tinha ideia que ela estava segurando o destino de milhares em suas mãos. O que aconteceu depois provaria que alguns erros não são erros de todo. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos deixe saber de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a história. Mas deixe-me levá-lo de volta às 6 horas para o momento em que o telefone de Beatriz zumbiu com a mensagem que mudaria tudo. O despertador na mesa de cabeceira de Beatriz Tom marcava 4h47 da manhã quando ele perfurou o silêncio de seu modesto apartamento de um quarto em Detroit. Ela não apertou o soneca. Ela nunca o fez. 5 anos de trabalhar em turnos noturnos havia treinado seu corpo para acordar antes do alarme soar. E esta manhã, antecipação a havia mantido jogando e virando desde as 3. Sua mão estendeu-se na escuridão, silenciando o bip. E foi então que ela viu. A notificação brilhante na tela de seu telefone que fez seu coração parar. Assunto: parabéns, promoção aprovada. Beatriz sentou-se tão rápido que ela quase derrubou o copo de água que ela sempre mantinha ao lado de sua cama. Suas mãos tremeram enquanto ela desbloqueava seu telefone, lendo o e-mail uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para ter certeza que era real. Prezada senhorita Tom, temos o prazer de informá-la que sua inscrição para supervisora de enfermagem sênior foi aprovada. Sua presença é exigida na Conferência Regional de Saúde em Washington, D.C. Partida hoje, voo do Distrito 47, 10h15 AM. Hoje, a palavra brilhou na tela como uma promessa. Após 5 anos de sacrifício, de turnos duplos e feriados pulados, de estudar para certificações enquanto seu corpo gritava por sono, estava finalmente acontecendo. Beatriz pressionou o telefone contra seu peito e soltou um fôlego que ela sentiu que havia segurado por meia década. Na luz fraca filtrando através de suas cortinas desgastadas, seus olhos encontraram a fotografia emoldurada em prata em sua mesa de cabeceira. Sua filha Maia sorrindo em seu moletom de faculdade. A primeira pessoa em sua família a ir para a universidade. Cada aniversário perdido. Cada peça escolar que Beatriz teve que pular. Cada manhã exausta exatamente como esta. Tudo isso havia sido para momentos como este. Ela balançou as pernas para fora da cama e atravessou o chão de linóleo frio até seu armário, puxando a pequena mala de mão que ela comprou em promoção 3 anos atrás, esperando por uma oportunidade como esta. Enquanto ela cuidadosamente dobrava sua melhor blusa, azul marinho sem manchas ou bordas desfiadas. Sua mente divagou de volta através dos anos. Ela lembrou-se de seu primeiro dia no Detroit Memorial Hospital, aterrorizada e determinada. Uma mãe solteira com uma filha de 6 anos em casa e empréstimos estudantis que pareciam impossíveis de algum dia pagar. Ela lembrou-se dos pacientes idosos que apertavam sua mão e a chamavam de anjo, das famílias que choravam em seu ombro, dos médicos que mal aprenderam seu nome. Ela lembrou-se dos turnos noturnos que se transformaram em turnos matinais porque alguém ligou doente e eles já estavam com falta de pessoal. A vez que ela havia dado seu almoço a um membro da família de um paciente que não podia pagar a cafeteria. As incontáveis horas passadas de pé até que suas pernas ficassem dormentes. Mas ela também lembrou-se do mês passado, quando sua supervisora a chamou de lado e disse: Beatriz, você é a espinha dorsal deste andar. Estamos te nomeando para a promoção. Ela havia chorado no armário de suprimentos por 10 minutos, oprimida pelo reconhecimento que ela havia parado de esperar.
Agora embalando seus produtos de higiene pessoal com cuidado meticuloso, Beatriz permitiu-se imaginar o que esta promoção significava. Melhor salário o suficiente para ajudar Maia com os livros didáticos no próximo semestre. Fins de semana de folga, talvez. Respeito. Um título que correspondia à responsabilidade que ela havia carregado por anos sem reconhecimento. Ela não tinha ideia que em exatamente 4 horas e 13 minutos, ela estaria fazendo a escolha mais difícil de sua vida. Seu telefone tocou, quebrando seus pensamentos. O identificador de chamadas mostrava Denise, sua melhor amiga e colega enfermeira. Beatriz atendeu com um sorriso já se espalhando por seu rosto. Menina, acabei de ver a escala. Você realmente está fazendo isso? A voz de Denise era alta o suficiente para acordar os vizinhos. Eu não posso acreditar que é real. Beatriz sussurrou, fechando sua mala com um senso de finalidade. Denise, e se eu estragar tudo? Beatriz Tom, você me escuta. Você ganhou isso 100 vezes. Agora pegue aquele avião e mostre a eles do que as enfermeiras de Detroit são feitas. Se você já trabalhou anos por um único momento de reconhecimento, você sabe o que Beatriz estava sentindo. Clique em inscrever se você acredita que o trabalho duro deve valer a pena, porque o que acontece com ela restaurará sua fé. E comente justiça se você não suporta quando boas pessoas são punidas por fazer a coisa certa. Beatriz desligou o telefone e verificou a hora. 5h32. Ela tinha 4 horas e 43 minutos até seu voo. Muito tempo. Ela pegou sua mala, deu uma última olhada na fotografia de Maia e sussurrou uma oração silenciosa de gratidão. Ela não tinha ideia que o universo estava prestes a testar o quanto aquela promoção realmente significava para ela. O Uber parou no prédio de apartamentos de Beatriz às 6h43 da manhã. Bem no horário, ela subiu no banco de trás, sua pequena mala acomodada ao lado dela, e observou as ruas familiares de Detroit passarem pela janela, enquanto o amanhecer rompia pela cidade. O motorista, um homem mais velho e quieto com olhos gentis, olhou para ela no espelho retrovisor e ofereceu um educado bom dia. Beatriz retribuiu a saudação, mas sua mente já estava milhas à frente, ensaiando as palavras que ela precisaria dizer quando chegasse em Washington. Obrigada por esta oportunidade, ela sussurrou sob sua respiração, observando seu reflexo na janela. Estou honrada em servir nesta capacidade. Não, isso soou muito formal. Sou grata pela confiança que você depositou em mim. Melhor, ela imaginou entrando naquela sala de conferências, apertando as mãos de diretores regionais, pessoas que poderiam mudar a trajetória de toda a sua carreira, pessoas que esperavam confiança, competência, polimento. Ela alisou sua blusa pela 100ª vez, esperando que as rugas de sua mala caíssem até a hora de pousar. O tráfego da manhã estava mais leve que o normal, e Beatriz sentiu-se relaxar ligeiramente enquanto eles entravam na rodovia. 45 minutos para o aeroporto, ela calculou. Seu voo embarcava às 9h45. Ela estaria lá às 8h. Talvez até tivesse tempo para uma xícara decente de café e um momento para se recompor. Tudo estava indo de acordo com o plano. Então as luzes de freio apareceram, um mar de vermelho se estendendo à frente deles até onde ela podia ver. O Uber diminuiu para um rastejar, então parou completamente. Beatriz sentiu seu estômago apertar. Ela verificou seu telefone. 7h06. Ainda ok, ainda gerenciável, mas os carros não estavam se movendo. 5 minutos se passaram. Então 10. Seu motorista inclinou-se para frente, esticando o pescoço para ver o que estava causando o congestionamento. Parece um acidente à frente, ele disse apologeticamente. Deve liberar logo. Beatriz assentiu, tentando manter a ansiedade de seu rosto, mas seus dedos já estavam fazendo as contas. 7h20, às 7h48, quando eles finalmente começaram a se mover novamente, seu telefone tocou. O nome de sua supervisora piscou na tela,
e o coração de Beatriz afundou antes mesmo de ela atender. Betty, por favor, me diga que você está no aeroporto. A voz de sua supervisora estava tensa com preocupação. Estou a caminho. Havia tráfego, mas eu vou conseguir. Não perca este voo, Beatriz. As palavras saíram afiadas, com algo que soava quase como desespero. Eles não dão segundas chances para estas conferências. O diretor regional pediu especificamente por você. Se você não estiver naquele avião, eu não posso proteger sua promoção. Você entende o que estou dizendo? Eu entendo, Beatriz disse calmamente, observando os edifícios do terminal finalmente entrarem em vista. Eu estarei lá. Eu prometo. Ela desligou e pressionou a mão contra o peito, sentindo seu batimento cardíaco martelar sob sua palma. O Uber parou no terminal de partidas às 8h37. Beatriz entregou ao motorista sua tarifa, pegou sua mala e correu pelas portas de vidro deslizantes para o caos dos viajantes da manhã. O painel de partidas brilhava acima de sua cabeça. Voo 2G847 para Washington, D.C., portão B, 47, embarque 9h45 AM. Ela tinha pouco mais de uma hora, muito tempo se ela se movesse rapidamente, mas as filas de segurança serpenteavam para frente e para trás como um pesadelo. Famílias com carrinhos de bebê e viajantes de negócios com laptops, criando um gargalo que parecia mover-se a um ritmo glacial. Beatriz entrou na fila, verificando seu relógio a cada 30 segundos, desejando que ele se movesse mais rápido. Ao redor dela, pessoas conversavam casualmente, despreocupadas com o peso. Elas não estavam carregando 5 anos de sacrifício em suas malas de mão. Elas não tinham avisos de supervisores ecoando em seus ouvidos. Finalmente, abençoadamente, ela alcançou a esteira. Sapatos fora, laptop fora, líquidos em uma sacola. O agente da TSA a acenou através do scanner. Sem alarmes, sem triagem adicional. Ela passou pela segurança com 28 minutos restantes. Muito tempo, ou assim ela pensou. Beatriz pôs sua bolsa no ombro e começou a caminhar em direção aos portões, passando por restaurantes e bancas de jornal, seus olhos procurando pelo portão B. 47. Ela passou por uma movimentada barraca de café onde a fila se estendia por 10 pessoas, o rico aroma de café fresco enchendo o ar. Ela pularia o café. Haveria tempo para isso depois do embarque. Agora, tudo o que importava era alcançar aquele portão, entrar naquele avião e finalmente reivindicar o futuro que ela havia trabalhado tão duro para construir. Beatriz caminhou rapidamente pelo terminal, seus passos mantendo o ritmo com o zumbido tranquilo das viagens da manhã cedo. Ao redor dela, o aeroporto estava ganhando vida. Homens de negócios internos amassados segurando pastas. Famílias apressando crianças sonolentas para seus portões. Casais de idosos movendo-se lentamente de mãos dadas. Ela serpenteava entre eles com eficiência praticada. Seu instinto de enfermeira para navegar em corredores de hospital lotados servindo-a bem. 20 minutos até o embarque. Ela verificou seu relógio novamente, apenas para ter certeza. Então soltou um fôlego que ela não havia percebido que estava segurando. A tensão em seus ombros começou a diminuir. Ela havia conseguido. Apesar do tráfego, apesar da fila de segurança, apesar de tudo o que poderia ter dado errado, ela estava aqui com tempo de sobra. Ao passar pela mesma barraca de café que ela havia notado antes, Beatriz parou. A fila havia diminuído para apenas 3 pessoas. O cheiro rico e escuro de café expresso a chamou como uma canção de sereia, e ela pensou, por que não? Ela havia conquistado isso. Uma boa xícara de café antes do voo, um momento para se centralizar antes de entrar em seu novo futuro. Ela entrou na fila atrás de uma jovem rolando seu telefone e um homem de negócios latindo ordens em seu fone de ouvido Bluetooth. Quando Beatriz chegou ao balcão, a barista, uma mulher com aparência cansada, provavelmente perto do fim de um longo turno noturno,
conseguiu um sorriso genuíno. O que posso te dar, Han? Apenas um café médio preto, Beatriz disse, retribuindo o sorriso. E obrigada. Você parece que esteve aqui a noite toda. A expressão da barista suavizou com gratidão. 6h30 não pode chegar rápido o suficiente, mas pessoas como você tornam isso mais fácil. Para onde você vai? Washington, D.C., viagem de trabalho. Beatriz não mencionou a promoção. Dizer isso em voz alta ainda parecia tentar o destino. Boas viagens, a barista disse, entregando-lhe a xícara fumegante. Espero que seja uma boa. Obrigada. Espero que seu turno termine logo. Beatriz deixou uma nota de 5 € na caixa de gorjetas, pensando em todo o tempo que a pequena gentileza de alguém havia tornado seus próprios longos turnos suportáveis. O rosto da barista iluminou-se e Beatriz se afastou sentindo-se mais leve de alguma forma, como se o universo estivesse confirmando que ela estava exatamente onde precisava estar. Ela olhou para o painel de partidas mais uma vez, apenas para se tranquilizar. Voo 247 para Washington, D.C., portão B, 47 no horário. Embarque 9h45 AM. Perfeito. Beatriz ajustou sua bolsa no ombro e começou a caminhar em direção aos portões, tomando seu café e permitindo-se sentir algo que raramente permitia. Orgulho. Não o tipo arrogante, mas a satisfação tranquila de saber que ela havia sobrevivido a probabilidades impossíveis e saído mais forte. O terminal ao redor dela zumbia com a energia particular das pessoas em trânsito. Todos se movendo para outro lugar, carregando suas próprias histórias e destinos. Um garotinho correu por ela, perseguindo um balão enquanto sua mãe o chamava. 2 adolescentes curvados contra suas mochilas, fones de ouvido bloqueando o mundo. Um homem idoso sentado sozinho em um banco, olhando para uma fotografia em suas mãos desgastadas. Caos normal de aeroporto. A bela realidade mundana de centenas de vidas se cruzando brevemente antes de divergir novamente para futuros separados. O telefone de Beatriz vibrou em seu bolso. Ela o tirou e viu o nome de sua filha, e seu coração inchou do jeito que sempre fazia quando Maia entrava em contato. A mensagem era simples, apenas 7 palavras e um emoji, mas elas pousaram no peito de Beatriz como uma âncora. Tão orgulhosa de você, mãe, seguido por um coração vermelho. Beatriz parou de andar ali mesmo no meio do terminal e sorriu. Não o sorriso educado que ela havia dado à barista, mas o real, aquele que vinha daquele lugar profundo que as mães conhecem, onde amor e sacrifício e esperança se emaranham em algo que parece maior do que seu próprio corpo pode conter. Ela respondeu rapidamente. Te amo, querida. Tudo o que faço é por você. Beatriz sorriu para a mensagem de sua filha. Em 90 segundos, ela teria que escolher entre aquele orgulho e a vida de um estranho. Ela guardou o telefone no bolso e continuou em direção ao portão B. 47. Seu café quente na mão, completamente alheia que atrás dela, perto da mesma barraca de café, um homem em um terno caro estava alcançando sua pasta com uma mão trêmula. Ela não ouviu o primeiro ofego. Não notou quando seus joelhos cederam ligeiramente. Ela estava a 20 pés de distância quando sua mala começou a rolar pelo chão polido do terminal, rodas girando livremente, afastando-se de seu dono como se tivesse de repente perdido seu propósito. Aquele som, rodas no azulejo, aquele rolamento oco particular, ecoaria na memória de Beatriz por anos vindouros. O ofego agudo atrás dela cortou o barulho do aeroporto como uma faca através da seda. Beatriz congelou no meio do passo, seu café ainda quente em sua mão, e algo profundo em seu peito. Aquele instinto, afiado por 5 anos de turnos noturnos e chamadas de emergência, a fez virar. O que ela viu parou seu coração. Um homem em seus 50 e poucos anos, terno caro perfeitamente ajustado, estava segurando seu peito com ambas as mãos, seu rosto drenado de toda a cor,
lábios ficando de um tom azul que Beatriz reconheceu imediatamente. Seus joelhos cederam e sua mala rolou para longe dele pelo chão polido, rodas girando com aquele som oco que a assombraria por anos. Ele tentou falar, tentou pedir ajuda, mas só conseguiu um sussurro estrangulado antes que suas pernas cedessem completamente. Os olhos de Beatriz correram para a multidão se formando ao redor dele. 20, talvez 30 pessoas, todas com seus telefones fora, filmando, assistindo, congeladas naquela horrível paralisia moderna onde a documentação substitui a ação. Ninguém se moveu, ninguém ajudou. Eles apenas olharam, dedos passando pelas telas, capturando a vida de um homem escorregando em tempo real. Seu olhar disparou para o painel de partidas brilhando acima. Voo 247, portão B, 47, embarque em 12 minutos. 12 minutos. A promoção, a mensalidade de Maia. 5 anos de sacrifício. Tudo o que ela havia trabalhado estava a 12 minutos de distância. O homem colapsou totalmente agora, seu corpo atingindo o chão com um baque nauseante. A xícara de café de Beatriz caiu de sua mão, espirrando pelo azulejo, e seus pés estavam se movendo antes que seu cérebro alcançasse a decisão. Sua bolsa caiu de seu ombro enquanto ela corria, empurrando através da multidão de espectadores portadores de telefone, sua voz cortando o silêncio chocado deles como uma ordem. "Alguém ligue para o 911", ela gritou, já caindo de joelhos ao lado dele. Seus dedos encontraram seu pescoço, pressionando contra sua artéria carótida, procurando pelo pulso que ela desesperadamente esperava que estivesse lá. Fraco, irregular, mal presente. Sua respiração era superficial, chocalhando em seu peito como moedas em um jarro. As mãos de Beatriz se moveram por puro instinto, afrouxando sua gola, inclinando sua cabeça para trás para abrir sua via aérea, posicionando-o de costas com a eficiência praticada de alguém que havia feito isso 100 vezes antes. "Ele está respirando?", uma mulher perguntou de algum lugar na multidão, sua voz alta e em pânico. "Mal", Beatriz disse, seus dedos já se movendo para baixo de seu externo, encontrando a posição certa para compressões. "Devemos movê-lo?", um homem em um terno de negócios perguntou, pairando inutilmente por perto. "Não." A voz de Beatriz era afiada, autoritária. "Me consiga um DEI agora. Deve haver um montado na parede perto dos portões. Corra!" O homem saiu correndo e Beatriz começou as compressões, contando em sua cabeça. 30 bombadas, fortes e rápidas, do jeito que ela havia sido treinada. O peito do homem subia e descia sob suas palmas, e ela podia sentir suas costelas flexionando. Podia ouvir alguém na multidão ofegar com a força que ela estava usando, mas ela não parou. Não pode parar. Não vai parar. 2 respirações de resgate, de volta às compressões. Em algum lugar acima dela, o painel de partidas piscou. 10 minutos até o embarque, sua mente gritava para ela. 10 minutos, Beatriz. Seu voo, sua promoção, tudo o que você sacrificou. Corra! Outra pessoa o ajudará. Mas suas mãos continuaram se movendo, continuaram pressionando, continuaram lutando pela vida daquele estranho, enquanto seu próprio futuro escorregava por seus dedos como areia. 8 minutos agora. Ela podia ouvir a voz dos agentes do portão estalando no intercomunicador em algum lugar na distância, começando o processo de embarque para o voo 2847. O DA estava a 200 pés de distância. Beatriz tinha talvez 3 minutos antes que o dano cerebral se instalasse. Seu voo 7 minutos. Ela não correu. Ela não hesitou. Ela apenas continuou empurrando contra aquele peito, contando compressões, respirando vida nos pulmões de um estranho, enquanto tudo o que ela sempre quis embarcava em um avião sem ela. O oficial de segurança apareceu através da multidão como uma resposta a uma oração.
O estojo do DEI apertado em suas mãos, seu rosto corado de correr. Beatriz não perdeu um segundo. Ela pegou o dispositivo, abrindo o estojo com mãos que haviam parado de tremer no momento em que a emergência começou. Este era o elemento dela. Isso era para o que 5 anos de turnos noturnos e decisões impossíveis a haviam treinado. "Limpe a área", ela comandou, sua voz firme e autoritária. A multidão recuou instintivamente, respondendo à calma competência irradiando desta mulher em sua blusa amassada, ajoelhada em um chão sujo de aeroporto como se fosse uma sala de cirurgia. Ela puxou as pás do eletrodo do DEA, seus movimentos precisos e praticados. "Alguém aplique pressão aqui", ela disse, notando um pequeno corte na testa do homem, de onde ele havia batido no chão. Uma jovem deu um passo à frente hesitantemente, e Beatriz pegou seu próprio cachecol de seu pescoço, pressionando-o nas mãos da mulher. "Assim, pressão firme. Não solte." A voz mecânica do DA preencheu o silêncio tenso, analisando o ritmo cardíaco. "Não toque no paciente." Todos congelaram. Beatriz prendeu a respiração, sua mão pairando sobre o peito do homem, observando seus lábios azuis, seu rosto imóvel. O segundo se estendeu como horas. "Choque aconselhado. Mantenha-se afastado." Beatriz olhou para a multidão. Todos para trás agora. Ela posicionou suas mãos nos controles do DEA, seu polegar no botão laranja piscando. Chocando. Em 3, 2, 1, ela apertou. O corpo do homem sacudiu violentamente, suas costas arqueando-se do chão, então caindo imóvel novamente. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ninguém respirou. Ninguém se moveu. A voz do DEI retornou. "Continue a receber." As mãos de Beatriz encontraram seu peito novamente, retomando as compressões, contando silenciosamente, desesperadamente, orando a um Deus que ela não tinha certeza se estava ouvindo. 30 compressões, 2 respirações, 30 compressões, 2 respirações. Seus braços ardiam, suor escorria por suas têmporas. E então seu peito subiu por conta própria. Uma respiração superficial, ruidosa. Mas uma respiração, então outra. A cor começou a rastejar de volta em seu rosto, substituindo o derramamento mortal por algo humano novamente. A mão de Beatriz voou para seu pescoço, dedos pressionando contra sua artéria carótida. Pulso, fraco mas constante. "Real, ele está respirando", ela sussurrou, então mais alto. "Ele está respirando." A multidão irrompeu em aplausos, mas Beatriz mal os ouviu. Ela estava ouvindo o som mais bonito do mundo. O som da vida retornando, dos pulmões se enchendo, de um coração lembrando seu trabalho. "Senhor, você pode me ouvir? Fique comigo. Eu sinto tanta ajuda. Apenas respire. Mova-se. Estou passando." "Beatriz." Perguntas rápidas. Ela respondeu no piloto automático. "O que aconteceu? Por quanto tempo ele esteve caído? Quais intervenções?" Ela contou tudo. Sua voz clínica e distante enquanto dentro de seu peito. A adrenalina estava dando lugar a outra coisa, algo mais pesado. Enquanto os paramédicos carregavam o homem na maca, seus olhos piscaram brevemente. Por apenas um segundo, seu olhar encontrou o de Beatriz, focado e consciente, apesar da máscara de oxigênio sendo colocada sobre seu rosto. Seus lábios se moveram, formando palavras que ela não conseguia ouvir sobre a comoção. Algo urgente. Algo destinado apenas a ela. Então seus olhos se fecharam novamente e eles estavam o levando embora, desaparecendo pelo terminal em direção à baia de ambulâncias. Beatriz levantou-se lentamente, seus joelhos protestando, todo o seu corpo coberto de suor. Suas mãos tremiam agora que a emergência havia terminado, a adrenalina escorrendo dela de uma vez. Ela olhou para si mesma, cachecol sumido, blusa para fora e manchada, cabelo caindo de seu cuidadoso coque. Então ela olhou para o painel de partidas, portão fechado. B-47.
As palavras brilhavam como um epitáfio. Seu rosto, tão forte e certo momentos atrás, desmoronou. O anúncio final de embarque ecoou pelo terminal, cruel em sua eficiente alegria. Esta é a última chamada para o voo 2847 para Washington, D.C. Todos os passageiros restantes devem embarcar imediatamente. Beatriz observou pelas janelas do terminal enquanto seu avião recuava do portão, seus motores zunindo para a vida, levando sua promoção, seu futuro, seus 5 anos de sacrifício para longe dela, a 500 de MPH. Se este momento te deu arrepios, quebre aquele botão de curtir. Comente, valeu a pena se você acha que ela fez a escolha certa, mesmo que custou tudo a ela, porque as pessoas que estão prestes a aparecer não a deixarão esquecer o que ela sacrificou. Beatriz havia salvo uma vida, mas enquanto ela observava seu voo de promoção recuar do portão, ela não tinha ideia que ela havia acabado de salvar a única pessoa que poderia salvar seu hospital inteiro ou destruí-lo. 20 minutos depois, Beatriz sentou-se sozinha em um canto tranquilo do terminal, desabou em uma daquelas cadeiras de plástico desconfortáveis que aeroportos parecem projetados para fazer você odiar. A adrenalina havia drenado completamente de seu sistema agora, deixando para trás apenas exaustão e o peso esmagador do que ela havia acabado de fazer. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente enquanto ela pegava seu telefone e discava o número de sua supervisora, pressionando-o contra seu ouvido com algo próximo à desesperança. Ele tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, então caixa postal. Claro, a voz de sua supervisora, nítida e profissional, a instruiu a deixar uma mensagem. Beatriz abriu a boca, tentou encontrar palavras que pudessem possivelmente explicar por que ela havia acabado de jogar fora 5 anos de trabalho e percebeu que não havia nenhuma. Ela desligou sem falar. Seus dedos moveram-se para seu e-mail em vez disso, digitando uma mensagem para o RH com mãos trêmulas. A quem possa interessar, lamento informar que perdi o voo 2847 devido a uma emergência médica no terminal. Um passageiro colapsou e exigiu intervenção imediata. Eu realizei RCP e usei um DEA até que os paramédicos chegassem. Eu entendo que isso pode afetar meu status de promoção. Por favor, aconselhe sobre os próximos passos. Respeitosamente, Tom de Beatriz. Ela leu 3 vezes, odiando como formal soava, como inadequado, como não podia possivelmente transmitir que ela havia segurado a vida de um homem em suas mãos e o escolheu sobre tudo o que ela havia trabalhado. Ela apertou enviar e observou a mensagem desaparecer no vazio. O balcão de passagens foi sua próxima humilhação. A agente, uma mulher de meia idade com olhos gentis e pés cansados, ouviu a situação de Beatriz com genuína simpatia antes de entregar o veredito que Beatriz já sabia que viria. Próximo voo disponível para Washington é amanhã de manhã às 6h15, ela disse gentilmente. A passagem seria 847. Beatriz abriu seu aplicativo bancário com dedos que pareciam dormentes. Os números brilhavam de volta para ela. 302, sua conta corrente inteira. 2 semanas até o dia de pagamento. Aluguel a vencer em 5 dias. Ela fechou o aplicativo e olhou para a agente com um sorriso que parecia que poderia rachar seu rosto ao meio. Obrigada de qualquer forma, ela sussurrou. De volta ao seu canto do terminal, cercada pelos sons de outras pessoas pegando voos, fazendo conexões, chegando onde precisavam estar, Beatriz finalmente se permitiu chorar. Não o tipo de choro alto e dramático, mas o tipo silencioso e devastador que vem de algum lugar profundo em seu peito, onde a esperança costumava viver. As lágrimas rolaram por suas bochechas silenciosamente, enquanto sua mente reprisava os últimos 5 anos, como um cruel slideshow. Os empréstimos estudantis que ela ainda estava pagando $23.000 em dívidas por um diploma de enfermagem.
A festa de 6º aniversário de Maya que ela havia perdido por causa de um turno duplo. Manhãs de Natal trabalhando enquanto outras famílias abriam presentes. Os pacientes que apertaram sua mão e a chamaram de anjo enquanto a administração do hospital mal sabia seu nome. Cada sacrifício, cada momento perdido, cada vez que ela havia escolhido o dever sobre sua própria vida. Tudo levando a isso. Sentada sozinha em um aeroporto, observando seu futuro voar sem ela. Com licença. Uma voz quebrou seus pensamentos. Um homem idoso estava em frente a ela, aquele que ela havia notado antes, olhando para uma fotografia. Eu vi o que você fez lá atrás. Isso foi incrível. Beatriz enxugou os olhos rapidamente, tentando se recompor. Sim, ela disse, sua voz oca. Incrivelmente estúpido. Seu telefone zumbiu em sua mão. Número desconhecido. Ela olhou para ele e o deixou ir para a caixa postal. Provavelmente uma chamada de spam. A última coisa que ela precisava agora era alguém tentando vender-lhe garantia estendida de carro. O homem idoso balançou a cabeça. Não estúpido, heróico. Aquele homem estaria morto se não fosse por você. Antes que Beatriz pudesse responder, ela notou um oficial de segurança do aeroporto caminhando em direção a ela, com propósito, seus olhos fixos em seu rosto. Seu estômago apertou. O que agora? Ela estava com problemas pela intervenção médica? Algo aconteceu com o homem que ela havia salvo? Senhorita Tom, o oficial disse, parando em frente à sua cadeira. Beatriz levantou-se lentamente, suas pernas instáveis. Sim. A expressão do oficial de segurança era ilegível. Profissional daquele jeito que fazia o coração de Beatriz acelerar com incerteza. O cavalheiro que você ajudou, ele disse, seu tom formal, mas não indelicado. Ele está pedindo por você. Beatriz piscou, confusão substituindo sua ansiedade. Ele ainda está aqui? Pensei que os paramédicos o tivessem levado para o hospital. Eles o trouxeram para nossa instalação médica aqui no terminal para avaliação antes do transporte. Ele está estável agora e está solicitando falar com você pessoalmente. O oficial gesticulou em direção aos corredores internos do terminal. Se você me seguir, por favor. Beatriz pegou sua bolsa e seguiu, sua mente girando com perguntas. Por que ele iria querer vê-la? Pessoas geralmente não pediam para conhecer os estranhos que as salvavam, pelo menos não imediatamente, não antes mesmo de terem partido para o hospital. Eles caminharam por portas de acesso restrito a funcionários por corredores estéreis, que lembravam Beatriz demais do hospital onde ela trabalhava, até que eles alcançaram uma sala médica privada com janelas de vidro fosco. O oficial bateu uma vez e abriu a porta. O que Beatriz viu a parou na porta. O homem que ela havia visto pela última vez inconsciente e com lábios azuis estava agora sentado ereto em uma mesa de exame. Sua cor totalmente retornada. Seus ternos caros de alguma forma endireitados e impecáveis, apesar de tudo o que ele havia acabado de passar. Mas não era apenas ele. 4 outras pessoas em ternos igualmente caros o cercavam como sentinelas. 2 homens, 2 mulheres, todos segurando tablets e telefones, todos se virando para olhar para Beatriz com expressões que ela não conseguia decifrar. O ar na sala parecia pesado com importância, com poder, com algo que ela não entendia. Os olhos de John Webster encontraram os dela imediatamente e algo em seu olhar fez sua respiração prender. Gratidão, sim, mas também avaliação, como se ele estivesse vendo além de suas roupas amassadas e rosto manchado de lágrimas para algo mais profundo. Você salvou minha vida, ele disse simplesmente. Sua voz era mais forte do que ela esperava, culta, o tipo de voz acostumada às salas de reunião e autoridade. Beatriz entrou na sala, de repente consciente de como ela parecia deslocada entre aquelas pessoas polidas e poderosas. Eu sou uma enfermeira, ela disse calmamente. É o que eu faço. John a estudou por um longo momento,
e os 4 ternos ao redor dele trocaram olhares que Beatriz captou em sua visão periférica. Olhares significativos, sobrancelhas levantadas, acenos sutis que pareciam comunicar algo significativo. "Qual é o seu nome?" John perguntou. "Beatriz." "Beatriz Tom." Ele alcançou o bolso de sua jaqueta com mãos firmes e puxou uma carteira de couro elegante. Dela, ele extraiu um cartão de visitas, de cor creme e em relevo. O tipo de cartão que custava mais para imprimir do que Beatriz gastava em supermercado em uma semana. Ele produziu uma caneta cara e escreveu algo no verso do cartão com traços rápidos e decisivos antes de estendê-lo para ela. "Ligue para este número amanhã, 9h da manhã em ponto." Beatriz pegou o cartão, seus dedos roçando o papelão pesado. Ela o virou e leu à frente. Webster Medical Group, em elegante fonte serifada, e abaixo, John Webster, Chief Executive Officer. Seus olhos arregalaram-se ligeiramente, enquanto o reconhecimento começava a surgir. Webster Medical Group. Ela já havia ouvido esse nome antes, visto em documentos de hospital, pedidos de subvenção, listas de doadores. Eles eram uma das maiores organizações de financiamento médico do país. Ela olhou para John, então para os 4 assistentes, observando-a com o que ela agora reconhecia como intenso interesse. Sua boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. O homem cuja vida ela havia salvado não era qualquer um. Ele era alguém que controlava milhões, talvez bilhões em financiamento de saúde. Alguém que poderia fazer ou desfazer hospitais com uma única decisão. "Senhor Webster, eu não", ela começou. 9 da manhã. Ele repetiu firmemente, mas não indelicadamente. "Não se atrase, Beatriz Tom." Uma das assistentes femininas deu um passo à frente, um tablet em suas mãos, dedos já se movendo pela tela como se estivesse fazendo anotações, registrando este momento para algum propósito que Beatriz não conseguia conceber. Se você acha que sabe para onde isso está indo, comente sua previsão abaixo. E se você não suporta quando as corporações ignoram heróis do dia a dia, inscreva-se porque este CEO está prestes a fazer algo que ninguém esperava. Beatriz guardou o cartão no bolso, sua mão tremendo ligeiramente, e assentiu. "Obrigada." Ela conseguiu, embora ela não tivesse certeza do que estava agradecendo. Enquanto ela se virava para sair, escoltada de volta pelo oficial de segurança, ela ouviu um dos assistentes masculinos falar em voz baixa atrás dela. "Senhor, você tem certeza disso?" Ela não ouviu a resposta de J antes da porta fechar, mas ela sentiu o peso daquele cartão de visitas em seu bolso como se fosse feito de chumbo em vez de papel. Beatriz guardou o cartão no bolso, assumindo que era uma formalidade de agradecimento. Talvez uma oferta para cobrir suas despesas médicas ou enviar flores. Ela não tinha ideia que até as 9 da manhã seguinte, aquele cartão valeria mais do que todo o seu salário anual. O hotel mais barato que Beatriz conseguiu encontrar perto do aeroporto era uma rede econômica fora da rodovia. O tipo de lugar onde o carpete havia visto décadas melhores, e o ar-condicionado chacoalhava como se estivesse tentando escapar. $60 por noite. Dinheiro que ela realmente não podia se dar ao luxo de gastar. Mas dormir no terminal não era uma opção. Ela jogou sua bolsa na colcha desbotada e desabou na cadeira perto da janela, puxando seu telefone com as mãos que ainda não haviam parado completamente de tremer. Seus dedos moveram-se quase no piloto automático, digitando Webster Medical Group na barra de pesquisa. O que apareceu em sua tela fez sua respiração prender em sua garganta. O primeiro resultado foi o site oficial deles, elegante e profissional, com o rosto de John Webster exibido proeminentemente na seção de liderança. Mas foram os números que fizeram seus olhos se arregalarem em descrença. Webster Medical Group, fornecendo financiamento para 47 hospitais em todo o país, 2,3 bilhões de doação dedicados a melhorar o atendimento ao paciente
e a infraestrutura de saúde. Ela rolou mais para baixo, seu coração batendo. Artigos de grandes meios de comunicação. Webster Medical Group anuncia lançamento. Senhor, você pode me ouvir? Fique comigo. Eu me sinto tão fraco. O CEO está vindo, apenas respire. Saia da frente, estou passando. Modelo de financiamento. Fotos dele apertando as mãos com senadores cortando fitas em inaugurações de hospitais, em pé ao lado de equipamentos médicos que sua fundação havia comprado. Beatriz largou o telefone e pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Este homem, este bilionário que controlava o destino de quase 50 hospitais, quase morreu no chão de um aeroporto e ela o havia salvo. A magnitude disso a atingiu como uma onda. Não por causa de quem ele era, mas por causa de quão facilmente ela poderia ter passado, poderia ter priorizado seu voo, poderia ter deixado outra pessoa lidar com isso. Ela tentou dormir, rastejando sob os finos lençóis do hotel, enquanto a exaustão puxava seus ossos, mas sua mente não se calava. Cada vez que ela fechava os olhos, ela via o rosto de John Webster ficando azul, sentia seu pulso fraco sob seus dedos, ouvia a voz mecânica do DEA instruindo-a a chocar. Ela virou-se e verificou seu telefone. 11h47 p.m. Ela o largou, fechou os olhos novamente e desistiu depois de mais 20 minutos olhando para o teto. Às 12h30 da manhã, ela ligou para Maya. Sua filha la atendeu no segundo toque, sua voz alerta apesar da hora tardia. Estudantes universitários nunca dormiam. Mãe, o que há de errado? Você pousou segura? Beatriz sentiu lágrimas picarem em seus olhos apenas ao ouvir a voz de sua filha. Eu não peguei o voo, querida. O quê? Por quê? O que aconteceu? Um homem desmaiou no aeroporto. Eu tive que ajudá-lo. Eu fiz RCP e quando os paramédicos chegaram, sua voz falhou ligeiramente. Meu voo tinha ido embora. Oh, mãe. O tom de Mia mudou de preocupação para algo mais suave. Você está bem? Ele sobreviveu? Ele sobreviveu. E Maya? Beatriz olhou para o cartão de visitas sentado na mesa de cabeceira como uma acusação. Ele é o CEO do Webster Medical Group. Você sabe o que é isso? Houve uma pausa. Então a voz de Maya voltou mais alta e mais animada. Mãe, você salvou um bilionário. Acabei de pesquisá-lo no Google. Esse cara financia tipo metade dos hospitais do país. Eu salvei uma pessoa, Beatriz disse firmemente, precisando que sua filha entendesse isso. É só isso. Não importa quem ele era. Eu teria feito a mesma coisa se ele fosse um sem-teto. Eu sei que você teria, mãe. É por isso que você é você. A voz de Maya ficou brincalhona, tentando aliviar o clima. Mas talvez ele ajude com minha mensalidade. Estou brincando pela metade. Quase brincando. Beatriz soltou uma risada cansada apesar de tudo. Não se anime, querida. Pessoas assim não se lembram de pessoas como nós depois que a emergência termina. Ele me deu o cartão dele, me disse para ligar amanhã de manhã. Provavelmente só quer agradecer direito. Ou talvez ele queira te dar uma recompensa. Mãe, isso poderia mudar tudo. Ou poderia ser nada. Beatriz rebateu gentilmente, não querendo deixar a esperança criar raízes. De qualquer forma, eu preciso dormir. Eu te amo. Te amo também, mãe. Estou orgulhosa de você. Você sabe disso, certo? Depois que desligaram, Beatriz ajustou seu alarme para as 6h da manhã e colocou seu telefone na mesa de cabeceira ao lado do cartão de visitas de John Webster. Ela o encarou na luz fraca filtrando pelas cortinas, aquele retângulo cor de creme que representava um mundo tão distante do seu que poderia muito bem estar em outro planeta. Sua mente divagou de volta ao terminal para aquele momento em que os olhos de John haviam tremeluzido abertos na maca, quando seus lábios haviam se movido sob a máscara de oxigênio. Ela estava muito longe para ouvir o que ele havia dito, mas agora, no silêncio daquele quarto de hotel solitário,
A memória se aguçou. Sua voz, mal um sussurro, rouca e desesperada. Obrigada, obrigada. Apenas duas palavras repetidas como uma oração. O que Beatriz não sabia era que do outro lado da cidade, em uma suíte particular em um dos melhores hotéis de Detroit, John Webster estava fazendo chamadas telefônicas que mudariam 300 vidas ao amanhecer. Às 8h47 da manhã, Beatriz estava andando de um lado para o outro na estreita faixa de carpete entre sua cama de hotel e o banheiro. Seu telefone apertado em uma mão escorregadia de suor nervoso. Ela estava acordada desde as 5h30, havia tomado banho 2 vezes, trocado de roupa 3 vezes e agora estava usando a mesma blusa amassada de ontem porque era a coisa mais profissional que ela possuía. O cartão de visitas estava na cama, o número manuscrito de John Webster, olhando para ela como um desafio. 9h da manhã em ponto, ele havia dito. Ela verificou seu telefone novamente. 8h51. Seu polegar pairava sobre os números que ela já havia digitado, mas ainda não havia discado. O que ela deveria dizer? Obrigada pela oportunidade. Desculpe por ter salvado sua vida. Sua mente girou através de uma dúzia de frases de abertura, cada uma soando mais ridícula que a anterior. 8h59. Ela não podia mais adiar. Beatriz respirou fundo, o que não fez nada para acalmar seus nervos, e pressionou o botão de chamada. O telefone tocou uma vez antes que uma voz nítida e profissional atendesse. Webster Medical Group, como posso direcionar sua chamada? Oi, meu nome é Beatriz Tom. John Webster me pediu para ligar para este número às 9. Por favor, aguarde. Antes que ela pudesse dizer outra palavra, música genérica de espera preencheu seu ouvido. Jazz suave, o tipo que deveria ser calmante, mas em vez disso fez cada segundo parecer uma eternidade. Beatriz sentou-se na beira da cama, então levantou-se novamente, incapaz de ficar parada. 1 minuto se passou, então 2. Ela verificou a hora obsessivamente. 9h01, 9h02, perguntando se ela havia sido esquecida, se tudo aquilo era um erro elaborado, se ela deveria apenas desligar e fingir que nada disso jamais aconteceu. Então a música cortou abruptamente, substituída por uma voz diferente, feminina, autoritária, o tipo de voz que não perdia tempo com amenidades. Senhorita Tom, o Sr. Webster haverá em seu escritório. 10h30 da manhã. Um carro está sendo enviado para sua localização. A mente de Beatriz embaralhou. Espera, eu não tenho nada para vestir para. Clique. A chamada terminou. Ela olhou para seu telefone em descrença, seu coração martelando contra suas costelas. Um carro para o escritório dele. Ela olhou para si mesma. A blusa amassada, sua única calça social que tinha 2 anos e estava começando a desfiar nas costuras. Sapatos que desesperadamente precisavam ser substituídos. Isso não era o que você vestia para encontrar um CEO bilionário em seu escritório. Isso não era o que você vestia para encontrar qualquer pessoa importante. Ela procurou freneticamente em sua mala por algo, qualquer coisa melhor. Mas não havia nada. A conferência de promoção havia sido business casual no máximo. Ela não havia embalado para o que quer que fosse isso. Às 9h43, enquanto Beatriz estava tentando desamassar as rugas de sua blusa com as mãos nuas, um SUV preto elegante parou no estacionamento do hotel, tão deslocado entre os carros alugados econômicos e sedãs envelhecidos que ela soube imediatamente que era para ela. O motorista saiu, um homem de terno escuro e óculos escuros que parecia pertencer a um detalhe do serviço secreto, e entrou no lobby. Beatriz pegou sua bolsa com mãos trêmulas e o encontrou na porta. Senhorita Tom. Sua voz era profissional, neutra. Sim, sou eu. Sua voz saiu menor do que ela pretendia. Ele abriu a porta traseira do SUV sem outra palavra, e Beatriz entrou,
afundando em assentos de couro que provavelmente custavam mais do que seu aluguel mensal. O interior cheirava a colônia cara e carro novo. Enquanto eles saíam do estacionamento, Beatriz observou as ruas familiares de seu bairro desaparecerem, substituídas por partes de Detroit que ela só havia visto em revistas, distritos comerciais sofisticados, edifícios históricos renovados, ruas arborizadas onde as casas tinham portões e os gramados tinham jardineiros. Eles dirigiram por 20 minutos e, a cada milha, Beatriz sentia-se afastando-se ainda mais do mundo que ela conhecia e mais profundamente em um onde ela não pertencia. Finalmente, o SUV virou em um bulevar alinhado com torres corporativas. E ali, elevando-se acima de todos eles como um monumento ao sucesso, erguia-se um arranha-céu reluzente com o nome Webster Tower, gravado em letras cromadas em sua face. O motorista parou na entrada principal, veio abrir sua porta e Beatriz pisou em um pavimento tão limpo que parecia ter sido polido. O edifício se estendia em direção ao céu, todo vidro e aço e riqueza intimidante. Ela deu um passo em direção às portas giratórias e seu telefone explodiu em sua mão. Zumbido, zumbido, zumbido. Mensagem após mensagem inundando. Sua supervisora, seus colegas do hospital, pessoas de quem ela não ouvia há meses, todos fazendo a mesma pergunta em palavras diferentes. O que você fez? Ligue-me imediatamente. Beatriz, o que está acontecendo? Você realmente conheceu John Webster? Enquanto Beatriz entrava naquele lobby de mármore, seu telefone ainda vibrando com mensagens que ela não entendia. Ela não tinha ideia que, de volta ao Detroit Memorial Hospital, sua supervisora estava olhando para um e-mail com mãos trêmulas. Linha de assunto Rei Beatriz Tom, urgente. O lobby da Webster Tower era mais um museu do que um edifício de escritórios. Pisos de mármore polidos a um brilho de espelho. Instalações de arte moderna que provavelmente custavam mais do que a casa de Beatriz e um teto que se elevava a 3 andares com lustres que pareciam cachoeiras congeladas de cristal. Os sapatos desgastados de Beatriz rangiam ligeiramente contra o mármore, enquanto ela caminhava em direção ao banco de elevadores, e ela se tornou agudamente consciente de cada fio desfiado em suas calças, cada ruga em sua blusa, cada sinal de que ela não pertencia a um lugar como este. Um atendente de elevador em um uniforme impecável deu um passo à frente e apertou o botão de chamada para ela, como se ela não pudesse ser confiável para gerenciá-lo sozinha. As portas abriram para revelar não um elevador padrão, mas uma cápsula de vidro que parecia pertencer a um filme de ficção científica. Beatriz entrou, segurando sua bolsa como uma tábua de salvação, e o atendente a seguiu, suas mãos enluvadas de branco movendo-se para o painel de controle. 47º andar, ele disse simplesmente, e apertou um botão perto do topo. Enquanto o elevador começava a subir, o estômago de Beatriz apertou. As paredes de vidro lhe davam uma vista desobstruída de toda a cidade se espalhando abaixo. Detroit em toda a sua complexidade. O Renaissance Center na distância, o rio Detroit serpenteando pela paisagem, edifícios ficando menores e menores enquanto eles subiam mais e mais alto. Ela nunca havia tido medo de alturas antes, mas isso parecia diferente. Como se ela estivesse ascendendo a um reino onde a gravidade funcionava de forma diferente, onde as regras pelas quais ela havia vivido toda a sua vida não se aplicavam mais. O elevador sussurrou suavemente no 47º andar e as portas abriram para uma cena que fez a respiração de Beatriz prender. A suíte de escritório era algo saído de um filme. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Móveis que pareciam pertencer a uma galeria de arte em uma área de recepção maior que todo o seu apartamento. 3 assistentes, todos impecavelmente vestidos, levantaram-se de suas mesas no momento em que ela saiu, seus olhos acompanhando seus movimentos com interesse profissional. Senhorita Tom, a mais próxima disse,
uma jovem com postura perfeita e um sorriso que não alcançava seus olhos. Por favor, siga-me. Beatriz seguiu, seus sapatos clicando contra pisos polidos tão reflexivos que ela podia ver seu próprio rosto ansioso olhando de volta para ela. Os corredores estavam forrados com fotografias. John Webster, em dedicações de hospitais, apertando as mãos de presidentes, aceitando prêmios de organizações médicas. Eles passaram por uma sala de conferências onde uma reunião estava em andamento. E Beatriz sentiu cada olho na sala se virar para ela enquanto ela passava. Executivos internos de $1000 pausaram no meio da frase, suas conversas morrendo enquanto eles observavam esta enfermeira amassada sendo escoltada através de seu santuário interno. Ela queria desaparecer. Ela queria se virar e correr de volta para o elevador, de volta para seu hotel econômico, de volta para sua vida normal, onde ela entendia as regras e conhecia seu lugar. Mas a assistente continuou andando com eficiência rápida, levando-a mais fundo no labirinto de riqueza e poder, até que finalmente eles pararam em frente a um conjunto de portas maciças de madeira que pareciam ter sido esculpidas de uma única árvore antiga. Beatriz notou algo então que fez seu coração apertar. Colado na porta imponente na altura de criança, estava um desenho de giz de cera, brilhante e alegre, e completamente fora de lugar neste templo de autoridade corporativa. Bonecos de palito de mãos dadas, uma casa com uma chaminé torta, e palavras e caligrafia infantil trêmula. Melhore logo, vovô. O desenho era recente, a fita ainda clara, e isso lembrou que o CEO está vindo. Apenas respire. Saia da frente, estou passando, o avô de alguém, o pai de alguém, alguém que tinha pessoas que o amavam o suficiente para desenhar fotos para ele. A assistente bateu uma vez, uma batida suave e respeitosa contra a madeira, e uma voz de dentro chamou, entre. As portas se abriram e Beatriz entrou em um escritório que parecia ocupar metade do andar inteiro. John Webster estava nas janelas do chão ao teto do outro lado da sala, de costas para ela, mãos unidas atrás dele em uma pose que irradiava autoridade e contemplação. A luz da manhã entrava pelas janelas, silhuetando-o contra o horizonte de Detroit, fazendo-o parecer menos um homem e mais um monumento. O Sr. Webster haverá agora, a assistente murmurou. E então ela se foi, as portas se fechando atrás de Beatriz, com um clique final suave que soou como uma armadilha se fechando. Beatriz ficou ali, sem saber se falava ou esperava. Seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo através da vasta extensão de carpete caro entre eles. O silêncio se estendeu pesado e carregado de um significado que ela não conseguia decifrar. Então, sem se virar, John Webster falou, sua voz carregando claramente pela sala apesar de sua quietude medida. Diga-me, Beatriz, ele disse ainda de frente para as janelas, ainda silhuetado contra a luz. O que você acha que acontece com pessoas que perdem seus voos de promoção? John Webster virou-se lentamente, e Beatriz foi atingida por quão completamente diferente ele parecia do homem morrendo que ela havia aninhado naquele chão do aeroporto. Sua cor havia retornado totalmente. Seus olhos eram afiados e avaliativos, e ele se portava com o tipo de presença imponente que fazia pessoas poderosas ouvirem quando ele falava. Ele gesticulou em direção a uma cadeira de couro posicionada em frente à sua mesa maciça. Sente-se, por favor. Beatriz sentou-se na cadeira, afundando em couro tão macio que provavelmente custava mais do que seu carro. A cadeira parecia projetada para fazer os visitantes se sentirem pequenos, posicionada ligeiramente mais baixa do que o próprio assento de John, forçando-a a olhar para ele. Cada detalhe neste escritório foi calculado. Ela percebeu a mesa intimidante, o posicionamento, as janelas do chão ao teto atrás dele, que o faziam parecer maior do que a vida. John se acomodou em sua própria cadeira e dobrou as mãos sobre a mesa,
estudando-a com uma intensidade que fazia Beatriz querer se contorcer. Eu sei sobre seu voo, ele disse sem preâmbulo. Sobre sua promoção, sobre o que você sacrificou ontem. As sobrancelhas de Beatriz se juntaram em confusão. Como você? Eu fiz ligações? John interrompeu seu tom de forma direta. Muitas ligações. Ontem à noite, depois que você deixou a instalação médica do aeroporto, pedi à minha equipe para fazer algumas pesquisas. Ele pegou uma pasta de papel pardo em sua mesa e a deslizou pela superfície polida em direção a ela. Vá em frente, abra. Com dedos trêmulos, Beatriz puxou a pasta para mais perto e a abriu. O que ela viu fez sua respiração parar em sua garganta. Era todo o seu arquivo de emprego do Detroit Memorial Hospital. Cada avaliação de desempenho, cada elogio, cada turno que ela havia trabalhado nos últimos 5 anos detalhado meticulosamente. Documentos que ela nunca havia visto. Avaliações que ela não sabia que existiam. Tudo compilado em um dossiê que pintava um quadro completo de sua vida profissional. A voz de Jade continuou, firme e medida. Detroit Memorial Hospital, 5 anos de serviço, quase exclusivamente turnos noturnos, registro de presença perfeito, nenhuma reclamação de paciente, 3 elogios formais por ir além do dever. Ele fez uma pausa, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Oferta de bolsa de estudos médica da Universidade de Michigan, que você não pôde aceitar por causa de empréstimos estudantis de seu diploma de enfermagem. Empréstimos que você ainda está pagando. Beatriz levantou os olhos da pasta, sua mente girando. Como ele sabia tudo isso? Como ele havia aprendido mais sobre a vida dela em 12 horas do que a maioria das pessoas aprendia em anos? Senhor Webster, ela começou, sua voz trêmula. Eu agradeço o obrigado e isso é esmagador, mas eu realmente preciso voltar para Detroit e explicar à minha supervisora o que aconteceu. Eu preciso tentar salvar. John levantou uma mão e as palavras de Beatriz morreram em sua garganta. Havia algo em sua expressão agora, algo mais escuro, mais complicado do que uma simples gratidão. Seu hospital recebeu 50 milhões de dólares da minha fundação no ano passado, ele disse, seu tom mudando para algo mais frio, mais profissional. Você sabia disso? Beatriz balançou a cabeça lentamente. Eu sei. Quero dizer, eu sabia que tínhamos doadores, mas eu não sabia os valores ou... 50 milhões de reais, John repetiu, recostando-se em sua cadeira. Designados especificamente para melhorias no atendimento ao paciente, expansão da equipe de enfermagem e atualizações de equipamentos. Esse dinheiro deveria tornar a vida melhor para pessoas como você, Beatriz. Pessoas que trabalham até a exaustão porque realmente se importam em salvar vidas. Algo em sua voz fez o estômago de Beatriz apertar com pavor. Havia raiva ali, mal controlada, fervendo logo abaixo do verniz profissional. A mandíbula de John apertou. Eu estava a caminho de Detroit ontem, naquele voo que você perdeu, na verdade, para retirar aquele financiamento. Tudo isso. Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. A administração do seu hospital tem sido descuidada. Vamos dizer que eles têm sido muito descuidados com pacientes, com a equipe, com pessoas como você que mantém aquele lugar funcionando, com fumaça e determinação, enquanto os executivos se dão bônus com dinheiro que era para salvar vidas. O sangue de Beatriz gelou. A pasta em seu colo de repente pareceu pesada, como se contivesse não apenas sua história de emprego, mas evidências de algo muito maior, muito mais devastador. Sua mente piscou para a constante falta de pessoal, o equipamento que nunca era substituído, as promessas da administração de que as coisas melhorariam, enquanto enfermeiras como ela trabalhavam turnos duplos para cobrir as lacunas. Você quer dizer... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Eu quero dizer, seu hospital estava prestes a perder tudo, John disse sem rodeios. 3 andares programados para fechar,
200 posições de pessoal eliminadas, centenas de pacientes forçados a encontrar atendimento em outro lugar. Eu tinha a papelada elaborada, os votos do conselho assegurados. Eu estava voando para Detroit para entregar a notícia pessoalmente. A sala pareceu inclinar-se ao redor de Beatriz. Seu hospital, o lugar onde ela havia passado 5 anos de sua vida, onde ela havia salvo inúmeros pacientes, onde seus colegas haviam se tornado família, estava prestes a ser desmantelado. E de alguma forma, impossivelmente, ela estava no meio disso, sentada no escritório daquele bilionário, segurando uma pasta que continha toda a sua vida profissional, enquanto ele explicava o quão perto tudo havia chegado de um colapso. Comente de jeito nenhum nos comentários se esta reviravolta te chocou. E inscreva-se se você acredita que heróis do dia a dia merecem mais do que salários de pobreza. Porque o que este CEO fará a seguir fará você acreditar na justiça novamente. Mas você salvou minha vida, John continuou, sua voz suavizando ligeiramente. E isso mudou algo. John levantou-se de sua mesa e caminhou até as janelas, suas mãos unidas atrás das costas, novamente naquela mesma pose contemplativa. Quando ele falou, sua voz carregava o peso de alguém que havia carregado um fardo por muito tempo. Passei 3 meses investigando o Detroit Memorial, ele disse olhando para a cidade abaixo. Minha equipe compilou relatórios, entrevistou ex-funcionários, analisou registros financeiros. O que encontramos foi negligência sistemática, falta de pessoal que colocava pacientes em risco, queixas de enfermeiras que foram arquivadas e depois enterradas. Pessoas como você, forçadas a trabalhar turnos de 16 horas, porque a administração se recusava a contratar cobertura adequada. Beatriz sentiu algo se encaixar em sua mente. Peças de quebra-cabeça que ela estava muito exausta para montar, de repente formando uma imagem clara. É por isso que estamos com tanta falta de pessoal. Ela sussurrou mais para si mesma do que para ele. Eu pensei que eram restrições orçamentárias. Eles continuavam nos dizendo que não havia dinheiro para novas contratações, que tínhamos que nos virar, que todos estavam lutando. John virou-se para encará-la, e a raiva em seus olhos era controlada, mas inconfundível. Sua administração gastou o dinheiro da fundação em bônus executivos, Beatriz. Não em equipamentos, não em bônus para a equipe. O CEO deu a si mesmo um aumento de 2 milhões enquanto você trabalhava em turnos duplos e pacientes estavam sendo transferidos por causa de cobertura de enfermagem inadequada. O rosto de Beatriz endureceu, suas mãos apertando os braços da cadeira. Cada aniversário perdido com Maya. Cada vez que ela chegava em casa tão exausta que mal conseguia ficar de pé. Cada paciente com quem ela se preocupava porque não havia mãos suficientes para fornecer o cuidado adequado. Tudo isso havia sido desnecessário. Tudo isso havia sido porque pessoas no topo escolheram sua própria riqueza em vez das vidas que deveriam proteger. Ontem, John continuou, sua voz medida mais pesada. Eu estava voando para Detroit para pessoalmente encerrar o financiamento e fechar 3 andares. Obstetrícia, pediatria e serviços de emergência seriam realocados para outras instalações. Eu já havia rascunhado o comunicado de imprensa, agendado reuniões com a mídia. O Detroit Memorial seria usado como exemplo do que acontece quando os hospitais traem sua missão. Ele fez uma pausa, e o silêncio que preencheu o escritório foi ensurdecedor. Beatriz não conseguia respirar. Ela pensou nas mães dando à luz no andar de obstetrícia, nas crianças lutando contra o câncer em pediatria, nas vítimas de acidentes levadas às portas da sala de emergência. Todas elas prestes a perder o acesso a cuidados por causa de uma ganância que ela estava muito esgotada para sequer notar. Então você salvou minha vida, John disse calmamente. Beatriz olhou para ele, confusão e raiva e desespero guerreando em seu peito. Eu não entendo o que isso tem a ver comigo, ela disse, sua voz falhando ligeiramente. Eu sou apenas uma enfermeira.
Eu fiz o que qualquer um deveria ter feito. Isso não muda o que está acontecendo no meu hospital. Isso não muda que os pacientes estão sofrendo. Porque você me mostrou algo que eu havia esquecido, John interrompeu, voltando para sua mesa, mas não sentando. Ele se inclinou contra ela, mais perto dela agora, de alguma forma mais humano. Que ainda há pessoas naquele hospital que realmente se importam. Pessoas que sacrificam tudo, suas promoções, seus futuros, seu próprio bem-estar para salvar a vida de um estranho. Pessoas como você, Beatriz, e pessoas como minha esposa. Beatriz piscou, pega de surpresa pela repentina revelação pessoal. Sua esposa. A expressão de John suavizou com uma dor que parecia antiga, mas não curada. Ela era enfermeira de sala de emergência. Ela trabalhou em um hospital não muito diferente do Detroit Memorial, com falta de pessoal, subfinanciado, administradores mais preocupados com margens de lucro do que com os resultados dos pacientes. Ela morreu 11 anos atrás de um ataque cardíaco relacionado ao estresse. Ela tinha 43 anos. O ar saiu dos pulmões de Beatriz. Ela viu agora. O desenho em sua porta de um neto que nunca realmente conheceu sua avó. A forma como sua raiva da administração do hospital parecia pessoal e profunda. A razão pela qual um CEO bilionário passaria 3 meses investigando um hospital em dificuldades em Detroit. Jim caminhou até um armário ao longo da parede e abriu uma gaveta, puxando algo que Beatriz reconheceu imediatamente. Seu cachecol, o que ela havia usado como torniquete improvisado ontem. Ele o segurou cuidadosamente, quase reverentemente, seus dedos traçando o tecido. Aquele cachecol que você usou como torniquete, ele disse, sua voz embargada de emoção. Ele pertencia à minha esposa. Eu o carrego para todo lado. É uma das poucas coisas que me restaram dela. Ele olhou para cima e Beatriz viu lágrimas ameaçando nos cantos de seus olhos. Quando acordei naquela maca e vi que você o havia usado para me ajudar a salvar, parecia que ela estava lá, como se estivesse me dizendo algo. Beatriz sentiu suas próprias lágrimas começando, a compreensão inundando-a. Isso não era sobre dinheiro ou fundações ou decisões corporativas. Isso era sobre um homem que havia perdido alguém que amava para um sistema que moía boas pessoas em pó e que havia tentado consertar isso da única maneira que ele sabia, com dinheiro e poder e raiva justa. Pela primeira vez desde que entrou neste escritório intimidador, Beatriz viu John Webster não como um CEO bilionário, mas como um viúvo ainda carregando o cachecol de sua esposa, ainda travando a luta que ela havia morrido lutando, ainda tentando salvar pessoas como ela. John dobrou cuidadosamente o cachecol e o colocou de volta na gaveta. Então caminhou até a janela novamente, sua silhueta mais uma vez emoldurada contra o horizonte de Detroit. Senhor, você pode me ouvir? Fique comigo. Eu me sinto tão fraco. A voz dele está vindo. Apenas respire. Mova-se. Estou passando. Estavam de volta ao CEO imponente. Mas agora Beatriz entendia a humanidade sob a autoridade. Aqui está o que vai acontecer, Beatriz. Ele disse, seu tom, não deixando espaço para discussão. Amanhã de manhã você vai entrar no Detroit Memorial Hospital. Beatriz abriu a boca para protestar, para explicar que ela já havia perdido sua promoção, que voltar significaria enfrentar a decepção de sua supervisora e as perguntas de seus colegas. Mas John continuou sem pausa. Sua supervisora vai se desculpar por duvidar de você, ele disse, virando-se ligeiramente para olhá-la por cima do ombro. A administração vai oferecer a você sua promoção e um aumento substancial. Beatriz sentiu seu coração gaguejar. Como você? Porque eu não estou retirando o financiamento, John disse, virando-se totalmente para encará-la agora. Eu estou dobrando 100 milhões de dólares. Com condições, ele voltou para sua mesa, abriu outra gaveta e puxou uma segunda pasta, esta mais grossa que a primeira.
Ele a colocou na mesa à frente dela com cuidado deliberado. Abra. As mãos de Beatriz tremeram enquanto ela pegava a pasta. Dentro estavam documentos legais, contratos, organogramas, todos com o cabeçalho do Webster Medical Group. Seus olhos escanearam as páginas, tentando dar sentido à linguagem legal densa, até que ela encontrou uma página com seu nome em letras maiúsculas no topo. Você será a nova diretora de enfermagem do Detroit Memorial, John disse, sua voz firme e certa. Você supervisionará como cada dólar desses 100 milhões é gasto no atendimento ao paciente e no bem-estar da equipe. Compras de equipamentos, decisões de contratação, políticas de agendamento, condições de trabalho, tudo passa por você. A administração responderá a você e você responderá diretamente à minha fundação. Beatriz levantou os olhos dos documentos, seu rosto pálido de choque. Eu não posso. Eu não sou qualificada para isso. Eu nunca gerenciei nada além dos meus próprios turnos. Eu não tenho um MBA ou experiência administrativa. Ou você arriscou tudo para salvar um estranho. John interrompeu, sua voz firme, mas não indelicada. Você viu um homem morrendo e não pensou em sua carreira ou sua promoção ou o que lhe custaria. Você apenas agiu. Você fez o que era certo sem hesitação. Ele se inclinou para a frente, suas mãos apoiadas na mesa. Essa é a única qualificação que importa, Beatriz. Não diplomas de negócios ou treinamento de gestão. Integridade, compaixão, a disposição de colocar a paciência antes do lucro. Essas são coisas que você não pode ensinar, e são exatamente o que o Detroit Memorial precisa. Beatriz sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Não lágrimas de tristeza, mas de algo maior, algo que parecia que seu mundo inteiro estava mudando em seu eixo. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Diga sim, John respondeu simplesmente. Diga sim, e amanhã você entrará naquele hospital com o poder de mudar tudo o que está quebrado. Diga sim, e cada enfermeira trabalhando em turnos de 16 horas receberá o apoio que merece. Diga sim e os pacientes pararam de sofrer por causa da ganância administrativa. Suas mãos tremeram enquanto ela segurava a pasta. O peso da responsabilidade a pressionando como força física. Essa não era apenas uma promoção. Este era o poder de reformular uma instituição inteira para proteger pessoas como ela do sistema que as havia oprimido por anos. Era aterrorizante. Era avassalador. Era tudo o que ela nunca havia ousado sonhar. Sim, Beatriz se ouviu dizer, a palavra saindo mais forte do que ela esperava. Sim, eu farei isso. John sorriu. Um sorriso real desta vez, alcançando seus olhos de uma forma que o fez parecer anos mais jovem. Bom, minha equipe jurídica entrará em contato com você esta tarde para finalizar os detalhes. Você começa segunda-feira. Ele estendeu a mão sobre a mesa e Beatriz levantou-se em pernas trêmulas para apertá-la. Seu aperto era firme, confiante. O aperto de mão de alguém selando um acordo que mudaria centenas de vidas. Obrigada, Beatriz disse, sua voz falhando. Obrigada por tudo, por acreditar que eu poderia fazer isso. 4. Obrigada, John corrigiu gentilmente. Por me lembrar por que comecei esta fundação em primeiro lugar, por me mostrar que a luta de minha esposa não acabou, que ainda há pessoas pelas quais vale a pena lutar. Beatriz apertou a pasta contra seu peito ao sair de seu escritório, sua mente girando com tudo o que havia acabado de acontecer. A assistente que a havia conduzido estava esperando para escoltá-la de volta. Mas Beatriz mal registrou a jornada por aqueles corredores intimidadores, mal notou a descida do elevador, ou o lobby de mármore, ou o SUV preto esperando para levá-la de volta ao seu hotel econômico. Tudo o que ela conseguia pensar era na pasta em suas mãos e na responsabilidade impossível que ela representava. Mas havia mais uma coisa naquela pasta, algo que Beatriz não viu até chegar em casa. Algo que a faria chorar por 1 hora seguida.
O SUV preto deslizou pelas ruas de Detroit em silêncio. O motorista entendendo, sem ser dito, que seu passageiro precisava de silêncio. Beatriz sentou-se no banco de trás, a pasta aberta em seu colo, seus olhos escaneando as mesmas páginas repetidamente, como se as palavras pudessem se rearranjar em algo que fizesse mais sentido. Diretora de enfermagem, autoridade de supervisão de 100 milhões de dólares. A magnitude disso recusou-se a se estabelecer na realidade. Seu telefone parecia pesado em sua mão enquanto ela o tirava. Seu polegar pairando sobre a foto de contato de Maya. Ela precisava ouvir a voz de sua filha. Precisava se ancorar em algo real antes que ela flutuasse completamente. A ligação conectou no primeiro toque. Mãe, você se encontrou com ele? O que aconteceu? A voz de Maya era brilhante com curiosidade e esperança. Beatriz abriu a boca para falar, mas o que saiu não foram palavras. Apenas um soluço engasgado que ela tentou desesperadamente engolir. Querida, ela conseguiu, sua voz falhando completamente. Sua mensalidade está paga por todos os 4 anos. O silêncio do outro lado durou apenas um batimento cardíaco antes que o grito de alegria de Mia quase estilhaçasse o tímpano de Beatriz. O quê? Mãe, o quê? Você está falando sério? Oh, meu Deus, mãe, você está chorando? Isso é real. Isso é realmente real. É real, Beatriz sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto ela sorria mais amplamente do que em anos. Você pode terminar a escola sem dívidas. Você pode focar em estudar. Você não precisa trabalhar em 3 empregos como eu fiz. Você está livre, querida. Você está livre. Maya estava chorando agora também, suas palavras caindo entre soluços. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso. Mãe, o que você fez? O que aconteceu? Eu salvei a vida de alguém, Beatriz disse simplesmente, e ele decidiu salvar a minha. Elas ficaram ao telefone por mais alguns minutos, Maya fazendo perguntas que Beatriz mal conseguia responder através de suas lágrimas, ambas rindo e chorando na mesma medida. Quando finalmente desligaram, Beatriz recostou-se no assento de couro, sentindo-se mais leve do que em uma década. O peso da dívida do empréstimo estudantil, a preocupação constante com o futuro de Maya, o medo de que sua filha se formasse já afogada na mesma areia movediça financeira que havia prendido Beatriz. Tudo isso levantado. Ela olhou para a pasta novamente, pretendendo fechá-la, quando notou algo que havia perdido antes. Os documentos não haviam sido empilhados corretamente. Havia mais uma página no final, ligeiramente deslocada das outras. Beatriz a puxou e começou a ler o Fundo de Bolsas de Estudo Beatriz Tom para Enfermeiras, doação de 5 milhões de dólares. Suas mãos começaram a tremer tão forte que ela quase deixou a página cair. Ela continuou lendo, sua visão embaçada com novas lágrimas. Estabelecido para fornecer assistência total de mensalidade para estudantes de enfermagem que demonstrem compaixão excepcional e dedicação ao atendimento ao paciente. Preferência dada a pais solteiros e estudantes universitários de primeira geração, para enfermeiras que sacrificam tudo para cuidar dos outros. A última linha estava escrita à mão na caligrafia distinta de John Webster, em memória de Elizabeth Webster, RN, e em honra de Beatriz Tom, que me lembrou porque isso importa. Beatriz desabou completamente, soluçando tão forte que todo o seu corpo tremeu. 5 milhões em seu nome para enfermeiras como ela. Pessoas lutando da maneira que ela havia lutado, travando as mesmas batalhas que ela travou. John Webster não havia apenas mudado a vida dela. Ele havia criado um legado que mudaria centenas de vidas por gerações. Enfermeiras que nunca saberiam seu nome, iriam para a escola sem dívidas, por causa do que ela havia feito naquele terminal de aeroporto. O SUV parou em seu hotel econômico, mas Beatriz não conseguia se mover. Ela sentou-se lá agarrando o papel, chorando lágrimas que eram partes iguais de alegria e descrença e gratidão avassaladora.
O motorista, que Deus o abençoe, não disse nada. Apenas lhe entregou uma caixa de lenços do banco da frente e lhe deu o tempo que ela precisava. Seu telefone tocou, quebrando o momento. Ela olhou para a tela através de olhos embaçados pelas lágrimas e viu o nome de sua supervisora. O estômago de Beatriz apertou instintivamente. Aquele velho medo de decepcionar a autoridade, de ser repreendida, de perder tudo. Mas então ela lembrou-se da pasta em seu colo, lembrou-se de quem ela estava prestes a se tornar, e ela atendeu. Beatriz, por favor. A voz de sua supervisora veio, trêmula e desesperada, de uma forma que Beatriz nunca havia ouvido antes. Precisamos conversar. Acabei de receber uma ligação do conselho do hospital e do Webster Medical Group. Eu não entendo o que está acontecendo, mas sua voz falhou. Por favor, me diga que você está voltando. Beatriz enxugou os olhos, endireitou a coluna e encontrou sua voz mais forte agora, mais firme. Eu estarei lá segunda-feira de manhã, ela disse calmamente. E sim, definitivamente precisamos conversar. Se este momento te atingiu nos sentimentos, quebre aquele botão de inscrever. Comente, isso é justiça. Se você acredita que boas pessoas deveriam vencer por uma vez, compartilhe isso com alguém que precisa de esperança hoje e comente. Eu acredito na bondade. Se você se opõe a um mundo que nos diz para cuidar apenas de nós mesmos, clique no sino de notificação porque a história da próxima semana o deixará sem palavras. Eu prometo. O verdadeiro choque, porém, a esperava no hospital na manhã seguinte, algo que nem John Webster planejou. A segunda-feira de manhã chegou com um tipo de sol brilhante de outono que parecia uma promessa. Beatriz estava no estacionamento do Detroit Memorial Hospital, olhando para o prédio onde ela havia passado 5 anos de sua vida, e respirou fundo. Ela estava vestindo sua melhor roupa, a blusa azul marinho recém-passada, suas melhores calças, sapatos que ela havia polido até que eles brilhassem. A pasta de John Webster estava guardada com segurança em sua bolsa, mas ela não precisava mais olhar para ela. Ela havia memorizado cada palavra. Ela empurrou as portas da entrada principal e parou morta em seu caminho. O lobby estava lotado de pessoas. Enfermeiras de jaleco, médicos de jaleco branco, zeladores, funcionários da cafeteria, equipe administrativa. Facilmente uma centena de pessoas aglomeradas em um espaço feito para a metade disso. E todos eles estavam olhando para ela. O primeiro pensamento de Beatriz foi que algo terrível havia acontecido. Alguma emergência que exigia que todos estivessem a postos. Sua mente imediatamente entrou em modo de crise, procurando por sinais do que estava errado. Mas então ela viu seus rostos. Eles estavam sorrindo. Alguns estavam chorando. E então, como uma onda começando do fundo e rolando para frente, eles começaram a aplaudir. O aplauso começou lentamente, algumas pessoas no início, então se transformou em um crescendo estrondoso que ecoou pelos pisos de azulejo e preencheu todo o lobby. Uma ovação de pé para ela. Beatriz ficou paralisada, suas mãos ainda na maçaneta da porta, incapaz de processar o que estava acontecendo. Enfermeiras com quem ela havia trabalhado por anos estavam chorando abertamente, abraçando-se e aplaudindo. O som era ensurdecedor, avassalador, impossível. Então ela viu o banner esticado sobre o balcão da recepção, pintado à mão em grandes letras. Obrigada, Beatriz, nossa heroína. Eu não entendo, Beatriz sussurrou, mas suas palavras foram perdidas no barulho. Pessoas começaram a avançar. Seus colegas, seus amigos, enfermeiras que ela havia orientado, e enfermeiras que a haviam orientado. Eles a abraçaram, lágrimas escorrendo por seus rostos, palavras de gratidão saindo mais rápido do que ela podia absorver. Você nos salvou, Beatriz. Você salvou todos nós. Nós ouvimos o que você fez, o que você abriu mão, o que você arriscou. Através da multidão, Beatriz viu sua supervisora se aproximando. Senhor, você pode me ouvir? Fique comigo.
Eu sinto que a ajuda está vindo. Apenas respire. Mova-se. Estou passando. O rosto da supervisora era diferente. Humilde, quase envergonhado. A mulher que a havia avisado para não perder aquele voo agora a olhava com algo próximo à reverência. Beatriz, sua supervisora disse, sua voz embargada de emoção. Nós ouvimos o que você fez. Tudo isso. Como você salvou a vida de John Webster. Como você perdeu seu voo de promoção. Como você? Ela parou engolindo em seco. Eu sinto muito. Sinto muito por ter duvidado de você. Sinto muito por ter feito você sentir que aquela promoção era mais importante do que salvar uma vida. Antes que Beatriz pudesse responder, um administrador do hospital apareceu ao lado de sua supervisora. Um homem em um terno caro que normalmente não daria a uma enfermeira do andar à hora do dia. Ele parecia nervoso, realmente nervoso, suas mãos mexendo com a gravata. Senhorita Tom, gostaríamos de discutir sua nova posição. Talvez pudéssemos ir para o meu escritório. Mas as enfermeiras cercando Beatriz não estavam tolerando isso. Elas fecharam as fileiras ao redor dela protetoramente, suas vozes se elevando em um coro de apoio. Ela não responde mais a você, alguém gritou. Você lutou por nós sem nem mesmo saber. Beatriz disse Jennifer, uma jovem enfermeira que Beatriz havia treinado 2 anos atrás. Todas aquelas reuniões que tivemos sobre pessoal, todas aquelas reclamações que arquivamos, que não deram em nada. Você vai consertar tudo. Aquela promoção, outra voz adicionou, você a ganhou 1000 vezes. Cada turno duplo, cada vez que você ficou até tarde, cada paciente cuja mão você segurou, você ganhou isso. Beatriz sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, pelo que pareceu a 100ª vez em 3 dias. Mas então a multidão se abriu ligeiramente e uma mulher idosa em uma cadeira de rodas foi empurrada para frente por uma mulher mais jovem que Beatriz reconheceu como uma das enfermeiras do andar. Os olhos da mulher idosa estavam brilhando com lágrimas e ela estendeu uma mão trêmula em direção a Beatriz. Você salvou meu marido 3 anos atrás também, a mulher disse, sua voz tremendo de emoção. Ele teve um derrame em seu quarto de hospital. Você foi a primeira a chegar. Você fez RCP por 12 minutos até a equipe de código chegar. Você não se lembra, não é? Beatriz ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas, pegando a mão da mulher em ambas as suas. E ela se lembrou. Uma noite de inverno, 3º andar, quarto 317, um homem chamado Robert, que havia tido uma parada às 2h da manhã. Eu me lembro de todos, Beatriz disse suavemente, encontrando os olhos da mulher. Robert, ele se recuperou. Ele voltou para casa. A mulher assentiu, lágrimas transbordando. Ele viveu mais 2 anos por sua causa. Mais 2 anos de aniversários e datas comemorativas e café da manhã juntos. Você me deu aquele presente e você nunca soube. Ela apertou a mão de Beatriz. Todos nós sabemos. É por isso que escrevemos as cartas. A testa de Beatriz enrugou-se em confusão. Cartas. A supervisora de Beatriz deu um passo à frente e pela primeira vez em 5 anos, havia lágrimas nos olhos da mulher. Ela segurava uma grande caixa de papelão do tipo usado para guardar arquivos e a colocou cuidadosamente nas mãos de Beatriz. Quando a Fundação Webster pediu feedback da equipe sobre nosso departamento de enfermagem, sua supervisora disse, sua voz falhando, nós enviamos a eles estes. Beatriz olhou para a caixa, confusa, e levantou a tampa. Dentro havia cartas, centenas delas, escritas à mão em todos os tipos de papel imagináveis. Páginas de caderno pautado, papel timbrado de hospital, cartões com flores, até guardanapos com escrita cuidadosa espremida nas margens. Ela puxou uma com mãos trêmulas. Beatriz Tom segurou a mão de minha mãe quando ela morreu. Não conseguimos chegar a tempo por causa de uma tempestade de neve, mas Beatriz sentou-se com ela por 3 horas conversando com ela, garantindo que ela não estivesse sozinha.
Ela contou à minha mãe sobre sua própria filha, sobre esperança e amor e céu. As últimas palavras de minha mãe foram: diga àquela linda enfermeira, obrigada. Eu nunca tive a chance. Obrigada, Beatriz. A visão de Beatriz embaçou. Ela pegou outra carta. Beatriz ficou 2 horas depois do fim de seu turno para acalmar meu filho autista, que estava aterrorizado com o hospital. Ela não precisava fazer isso. Ela cantou para ele. Ela o segurou. Ela o fez se sentir seguro quando eu não pude. Ela é um anjo. Outra carta. Outra história. Ela me deu seu almoço porque eu não podia pagar a cafeteria e não comia há 2 dias enquanto minha esposa estava na UTI. Ela defendeu meu pai quando os médicos queriam desistir. Ela lutou por ele como se fosse sua própria família. Ela notou minha depressão antes mesmo de eu contar a alguém. Ela salvou minha vida sem que eu sequer pedisse. 200 cartas, 200 vidas que ela havia tocado sem sequer perceber. 200 pessoas que haviam tirado um tempo para escrever sua gratidão, seu amor, suas memórias de uma enfermeira que eles nunca esqueceram, mesmo que ela os tivesse esquecido. A voz de John Webster ecoou em sua memória. Palavras que ele havia falado em seu escritório, que agora faziam todo o sentido. Eu não salvei sua carreira, Beatriz. 200 pessoas que você já havia salvado fizeram isso por você. Ela afundou no chão, as cartas se espalhando ao redor dela como neve, e chorou. A multidão lhe deu espaço, mas permaneceu perto, testemunhando este momento de reconhecimento, este acerto de contas com o impacto de 5 anos de serviço altruísta que ela nunca havia parado para medir. Então as mãos de Beatriz encontraram mais uma carta, e ela reconheceu a caligrafia antes mesmo de ler o nome. Maya, sua filha, havia escrito para a Fundação Webster. Minha mãe perde todas as peças escolares, todos os feriados, todos os aniversários. Não porque ela não me ama, mas porque ela está salvando a mãe de outra pessoa, a filha de outra pessoa, a família de outra pessoa. Ela chega em casa tão cansada que mal consegue ficar de pé, mas ainda pergunta sobre meu dia. Ela trabalha até a exaustão para que eu possa ir para a faculdade. Ela sacrifica tudo e nunca reclama. Ela merece o mundo. Ela merece saber que tudo o que ela abriu mão importa. Por favor, diga a ela que importa. Beatriz apertou a carta contra o peito e lembrou-se daquele momento no terminal. A mala de John rolando pelo chão. Aquele som de rodas no azulejo. Sua escolha entre o voo e a vida dele. Ela entendeu agora que não havia sido uma escolha de todo. Havia sido quem ela era, quem ela sempre havia sido, condensado em um momento cristalizador que mudou tudo. A mala rolando para longe, o som que começou tudo, o som que a trouxe aqui. 6 meses depois, a transformação no Detroit Memorial Hospital foi nada menos que milagrosa. Beatriz sentou-se em seu novo escritório, um espaço modesto que ela havia insistido, nada como as suítes executivas luxuosas lá em cima, com uma placa de identificação na porta que dizia Diretora de Enfermagem, Beatriz Tom. Através de sua janela, ela podia ver o estacionamento do hospital onde ela costumava estacionar seu carro velho no local mais distante para guardar os próximos para pacientes. Agora, ela estacionava lá por escolha, ainda acreditando que aqueles locais pertenciam às pessoas que mais precisavam deles. As reuniões de equipe haviam mudado completamente. Onde antes os administradores falavam para as enfermeiras, agora as enfermeiras falavam e os administradores ouviam. Beatriz havia implementado uma política que ela chamou de Vozes da Linha de Frente Primeiro. Toda decisão sobre o atendimento ao paciente tinha que ser verificada pelas pessoas que realmente o forneciam. As enfermeiras que trabalhavam nos andares, que conheciam os nomes e histórias dos pacientes, que entendiam o que era necessário porque eram elas que faziam o trabalho. Novos equipamentos chegavam semanalmente.
monitores modernos que não falhavam durante momentos críticos, camas que realmente funcionavam corretamente para bombas que as enfermeiras não precisavam improvisar para fazer funcionar. A UTI recebeu uma revisão tecnológica completa. O departamento de emergência expandiu para lidar com a carga de pacientes com a qual eles vinham lutando por anos. Mas a mudança da qual Beatriz mais se orgulhava não era visível em equipamentos ou orçamentos. Era visível nos rostos de sua equipe. Enfermeiras sorriam novamente. Elas tinham tempo para realmente cuidar dos pacientes, em vez de apenas correr de crise em crise. O tempo extra obrigatório que havia se tornado rotina, agora era raro. Novas contratações significavam pessoal adequado. As pessoas pararam de pedir demissão. Durante as férias da faculdade, Maia veio para ser voluntária usando scrubs que sua mãe havia comprado para ela, acompanhando na enfermaria de pediatria. Beatriz observou sua filha interagir com crianças doentes e se viu 20 anos atrás. Aquela mesma compaixão, aquele mesmo instinto de confortar e curar. Talvez Má se tornasse enfermeira também. Talvez ela não se tornasse, mas pelo menos agora ela tinha a liberdade de escolher. Desonerada pela dívida que havia definido a carreira inicial de Beatriz, no dia em que John Webster veio visitar, Beatriz lhe deu um tour por tudo o que seu financiamento havia realizado. Eles caminharam por alas renovadas, passando por novos equipamentos, por salas de descanso, onde as enfermeiras realmente tinham tempo para fazer pausas. John observou tudo com tranquila satisfação. Você fez mais com este dinheiro em 6 meses do que a maioria das organizações faz em anos, ele disse enquanto eles estavam no departamento de emergência recém-expandido. Beatriz balançou a cabeça, observando uma enfermeira ajustar cuidadosamente o cobertor de um paciente idoso, tirando um momento extra para segurar sua mão e perguntar sobre seus netos. Não é sobre o dinheiro, ela disse suavemente. Nunca foi. É sobre lembrar que por trás de cada paciente há uma pessoa e por trás de cada enfermeira há alguém que escolheu este trabalho porque acredita em algo maior do que si mesmos. John sorriu e Beatriz viu a memória de sua falecida esposa naquela expressão. O legado que ela havia deixado, a luta que ela havia começado, que outros agora estavam continuando. Após o término do tour e John partir, Beatriz fez algo que ela vinha fazendo uma vez por semana desde que assumiu a posição de diretora. Ela vestiu seus scrubs, prendeu seu antigo crachá e desceu para os andares. Não para supervisionar ou avaliar, mas para trabalhar, para verificar sinais vitais, para segurar mãos, para estar presente com pacientes que precisavam de alguém que se importasse, porque títulos e escritórios e autoridade eram bons. Mas este contato direto, esta conexão humana, este ato de cuidar, era quem Beatriz Tom realmente era. Diretora ou enfermeira de andar, não importava. Ela era alguém que aparecia, alguém que se importava, alguém que sempre escolheria a pessoa em vez da promoção. O fundo de bolsas de estudo. Beatriz Tom ajudou 47 enfermeiras a pagar a faculdade sem dívidas. A taxa de retenção de enfermeiras do Detroit Memorial aumentou em 340. E às vezes o voo que você perde é o que você sempre esteve destinado a pegar. Se esta história te lembrou que pessoas boas ainda existem, faça 3 coisas. Inscreva-se para nunca perder histórias que restauram sua fé. Compartilhe isso com alguém que precisa de esperança hoje e comente. Eu acredito na bondade. Se você se opõe a um mundo que nos diz para cuidar apenas de nós mesmos, clique no sino de notificação porque a história da próxima semana o deixará sem palavras.